Então, mãe, qual foi uma das tuas maiores alegrias? Filho, a maior das minhas alegrias foi o dia que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aquele dia para mim foi uma bênção, porque eu não sabia o que era aceitar Jesus. E o pastor Agostinho fez uma reunião conosco, depois nós oramos quase uma hora e depois ele perguntou quem que queria aceitar Jesus. E aquele dia eu falei que eu queria. E desde aquele dia que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, a minha vida não foi a mesma, assim. Eu era muito jovem ainda, mas desde aquele dia eu só tive alegria. E daí, para completar a minha alegria, eu comecei a ver as pessoas falarem em línguas e eu queria falar também. Então, quando foi um dia, a gente chegou do culto de terça-feira da igreja e eu dobrei meu joelho no quarto e comecei a orar e a clamar que eu queria ser batizada. E eu dizia: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me encha do teu Espírito Santo. E eu fui clamando. Daqui a pouco eu vi assim uma pomba voando no meu quarto por cima e eu comecei a glorificar e a falar em línguas e eu comecei a pular dentro do meu quarto. E isso era 1 hora da manhã. E daí a minha tia, né, essa que eu me criei com ela foi lá e começou a me chacoalhar e dizer: pare, 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 que os vizinhos estão escutando isso, pare, pare. E eu parei, mas aquela noite para mim foi a melhor noite do mundo. Eu não consegui dormir, mas eu queria era estar ali na presença de Jesus. Foi uma emoção, uma coisa assim muito gostosa assim na minha vida. E até hoje eu tenho o costume de ir dormir e começar a orar e pedir que o doce Espírito Santo não se afaste de mim e esteja comigo. E muitas vezes quando eu estou triste, eu começo a orar e pedir para Deus, porque assim, quando eu tô triste, num sentido, saudade de vocês, saudade de estar perto de vocês. Então daí eu começo a pedir: doce Espírito Santo, enche esse vazio, doce Espírito Santo. E daí eu começo a falar em línguas. E muitas vezes eu oro muito assim, eu vou até de madrugada. Daí teu pai tem o costume de ir lá e me dizer assim: chega, já orou demais. Mas eu paro por causa dele. Mas eu gosto de orar assim e falar com Deus à vontade assim mesmo. E é o que eu sempre digo assim para minhas amigas. Elas têm muitas amigas minhas que dizem assim: mas eu não consigo receber o Espírito Santo. Sim, a gente não consegue mesmo. Se você quiser dobrar o teu joelho e já sair dali, não é assim. É o derramar sobre a presença de Deus. Daí a gente realmente vai sentir o gozo, o quão bom é sentir a presença do doce Espírito Santo conosco. Amém.